Olá, pessoal! O vídeo agora é sobre as orientações das atividades do PET 4 da semana 3 do 7º ano. Atividade número 1. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática P, que é igual a 4, que multiplica T mais 3 sobre 3, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro, e assim sucessivamente. Em um determinado mês, a produção foi de 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade 20 igual a 4, que multiplica T mais 3 sobre 3. O que aconteceu aqui? Observe que aqui na expressão matemática, o P representa a produção. Como em um determinado mês essa produção foi de 20 toneladas, esse 20 ficou no lugar do P. Então, o que está perguntando o exercício? Esse mês em que a produção foi de 20 toneladas corresponde a... Que mês é esse que se produziu 20 toneladas? O que acontece? Esse exercício ele é uma equação, então pode ser resolvida na forma de equação, só que ainda é um conceito que vocês ainda não viram, né? Vocês verão logo à frente. O que vocês podem resolver aqui? Como esse exercício tem alternativas, né? Mês de abril, nós teremos um T igual a 4. O mês de agosto, o T vai ser igual a 8, que é o número referente ao mês. O mês de outubro, o T vai ser 10. E o mês de dezembro, o T vai ser 12. Então, o que você pode fazer? Esquece esse 20 igual, pega só essa expressão que está depois da igualdade. No lugar do T, substitui por 4. Vou fazer até esse exemplo para ficar como modelo para vocês. Olha só, abriu o mês 4. Então, eu pego aqui 4. No lugar do T, eu vou colocar 4, porque o mês de abril é o mês 4. 4 mais 3, repetiu mais 3, e vou repetir o sobre 3. Então, aqui vai ser 4 que multiplica, 4 com mais 3, 7, sobre 3. 4 vezes 7, 28, sobre 3. 28 dividido por 3 dá uma conta exata? Não. 28 dividido por 3 vai dar 20? Não. Então, não é a alternativa A. Então, dessa forma, vocês irão agora testar o 8, que é o mês de agosto. Se não for o mês de agosto, vocês irão testar o mês 10, que é o mês de outubro. E se não for o mês 10, então nós teremos a alternativa D. Observe a sequência de figuras a seguir. Então, nós temos aqui a primeira figura, que tem 6 quadradinhos. A segunda figura, que tem 10 quadradinhos. E a terceira figura, ela tem 14 quadradinhos. Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Esse está bem simples, né? Aqui tem 6, aqui tem 10 e aqui tem 14. Está aumentando quantos quadradinhos? Muito simples esse. Letra B. Escreva uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que apresenta também letras, que represente a quantidade de quadradinhos que constitui cada figura em função da posição N, que a figura ocupa na sequência, né? Então, olha só, aqui na letra C nós temos um exemplo aqui de uma expressão algébrica. Será que essa expressão algébrica aqui encaixaria nessa situação? N representa a posição da figura. Então, olha só, aqui nós temos a posição 1. No lugar desse N, se eu colocar o número 1, olha só, quando tem um número e uma letra, existe uma multiplicação entre eles. O que a gente resolve primeiro? A adição ou a multiplicação? É a multiplicação. Então, se eu fosse substituir aqui, no lugar do N por 1, ficaria 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Nós temos aqui um total de 3 quadradinhos? Não. Então, essa é uma expressão algébrica que não encaixa aqui, porque seria uma expressão em que sempre quando fosse substituído no lugar do N pelo número da figura, daria esse resultado, ou seja, a quantidade de quadradinhos.
Nós teremos que pensar bastante para ver uma expressão algébrica que encaixe nessa situação. Então, se eu fizer aqui, ó, 4 vezes n, né, que é o número da posição, eu tenho aqui, ó, n vale 1. 4 vezes 1, 4. 4 para mim chegar em 6, falta 2. Então, teria que colocar aqui mais 2. Será que isso vai encaixar na figura 2? 4 vezes 2, 8 com mais 2, 10. Deu certinho. E aqui na figura 3, 4 vezes 3, 12 com mais 2, 14. Então, essa é uma expressão algébrica que vai encaixar aqui nessa sequência de figuras. Letra C. Crie uma sequência numérica tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2n. Então, olha só. Se eu fizer aqui, por exemplo, o n igual a 1. Então, eu vou substituir aqui no lugar do n por 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 2 vezes 1. Então, primeiro eu vou multiplicar, 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou repetir aqui, 1 mais 2 vezes 1, 2. 1 com mais 2, 3. Então, o primeiro número dessa sequência vai ser o número 3. E depois, no lugar do n, eu coloco 2. Então, ó, n vale 2, vai ficar 1 mais 2 vezes 2. Então, 1 mais 2 vezes 2, 4. Isso vai ser igual a 5. Vocês já observaram que está sendo de 2 em 2? Só fazer mais um para poder confirmar, ó. No lugar do n, vamos colocar 3. Então, 1 mais 2 vezes 3. Então, vai ser 1 mais 2 vezes 3, 6. 1 com mais 6, 7. Então, aqui vocês continuam a sequência. Exercício de número 3. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão a mais b vezes a menos b? Então, olha só, eu vou fazer essa como exemplo, que no número 4 nós teremos que fazer um exercício semelhante a este. É um conteúdo que vocês ainda não aprenderam, então eu vou fazer essa como exemplo. Olha só, quando você tem uma expressão, né, a mais b, que multiplica outra expressão, nós vamos fazer aqui uma multiplicação distributiva. O que é isso? Ela vai distribuindo, ó, esse primeiro termo, esse primeiro aqui, o a, vai multiplicar o primeiro do segundo parênteses, ou seja, da segunda expressão. E depois, esse a vai multiplicar o segundo termo, que é o menos b. Depois, o b vai multiplicar o primeiro termo, que é o a. E depois, o b vai multiplicar o segundo termo, que é o menos b. Ou seja, todos se multiplicam. Olha só. Primeira multiplicação. Eu tenho aqui a positivo e a positivo. Então, mais vezes mais vai dar mais. O sinal de mais não é obrigatório a gente colocar. A vezes A. Quando eu multiplico, né, uma letra por ela mesma, eu já posso escrever dessa forma aqui, ó. A elevado a 2, porque é o A vezes A. Agora, o A, que é positivo, vai multiplicar o menos B. Agora, positivo vezes negativo, dá negativo. A vezes B. Quando eu multiplico letras diferentes, eu vou juntar essas duas letras. Então, vai ficar A, B. Beleza. Agora, eu vou para o B. B positivo vezes o A positivo. Mais vezes mais, dá mais. B vezes A. Aí, eu vou juntar, vai ficar BA. A gente sempre coloca na ordem alfabética. Então, eu vou colocar A, B. A, B e BA, a ordem das letras não vai mudar o termo, é o mesmo termo, tá? Mais B vezes menos B, olha só. Mais vezes menos é menos. B vezes B vai dar B elevado a 2. O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, dá para a gente reduzir essa expressão. Quando a gente tem lá, por exemplo, menos 2 com mais 2, né, que são números opostos ou simétricos, o resultado disso aqui vai ser 0. Por quê? Eu devo 2 e tenho 2, então não tenho nada. Observe que aqui nós temos termos opostos, né? Eles são opostos, menos AB e mais AB. Então, isso aqui vai dar 0. Então, eu posso cortar. O que sobrou? A elevado a 2 menos B elevado a 2. Então, é a alternativa D. Número 4. Um
quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros. Então, um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros, por 2 segmentos de reta perpendiculares aos lados desse quadrado. Ó, segmentos perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Letra A. Encontre uma expressão algébrica que representa a área dessa figura. Então, olha só, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, né? Então, olha só, se você pegar o lado, você pode observar que daqui até aqui mede A e daqui até aqui mede B. Então, esse lado, ele é igual a A mais B. A área do quadrado, a gente multiplica seu lado por ele mesmo, lado vezes lado, porque todos os lados são iguais. Então, a expressão que representa a área dessa figura é A mais B, que multiplica A mais B. Lembrando que 2 parênteses juntos tem uma multiplicação entre eles. Letra B. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou. Então, agora, para poder marcar aqui, você vai desenvolver essa multiplicação igual foi feita no exercício anterior, ok? Sistematizando os conceitos. Expressões algébricas equivalentes são expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. Vemos aqui no exercício de número 3 que essa expressão A mais B vezes A menos B resultou em A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, essas expressões, elas são equivalentes, porque elas são expressões formadas por letras e números que representam o mesmo valor. Falando em expressões que representam o mesmo valor, nós vamos ver agora o último exercício. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4. E Antônia as escreveu em linguagem corrente em fichas nomeadas por M, N, P e Q. A correspondência correta entre as fichas é... Então, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Por exemplo, aqui na ficha M, nós temos aqui a 10ª parte de um número x. O que é a 10ª parte? Não é dividir por 10? Então, esse x vai ser dividido por 10. Então, olha só, aqui nós temos divisão? Não. Aqui nós temos divisão? Não. Aqui tem divisão? Também não. Aqui nós temos uma divisão. Olha só, x dividido por 10, ou seja, a 10ª parte de x. Então, aqui nós temos uma correspondência, ficha M com ficha 1. Então, nós temos aqui M e 1. Então, nós já podemos descartar as alternativas A e D. Então, vai ser a letra B ou a letra C. Então, agora vocês irão continuar. Então, olha só, que 10 vezes um número x. Onde que nós temos 10 vezes um número x? Aqui não tem 10. Aqui é vezes? Não. Aqui nós temos 10 vezes o número x. Então, aqui, ó, Q e 3. Então, por aí já dá para ver qual que é a alternativa correta. Então, essas são as atividades da semana 3 do PET 4. Não deixe as atividades acumularem. Até a próxima semana. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Até mais, um grande abraço.